Boa noite. Ele é presidente nacional do PP, Partido Progressista, o mais influente do chamado Centrão, bloco parlamentar com mais de 200 deputados da Câmara Federal. No Band Entrevista de hoje, que é transmitido para todo o Nordeste e também para o Amazonas, eu converso com o senador do estado do Piauí, Ciro Nogueira. Boa noite, senador. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Prazer nosso. Senador, vamos começar falando sobre o cenário hoje que a gente vê aí no país em relação à aproximação do presidente Jair Bolsonaro com o chamado Centrão, que é o grupo que faz parte o seu partido, e isso tem sido bastante criticado porque o presidente, durante a campanha, disse que não faria essa aproximação com o Centrão. Eu queria saber do senhor como é que o senhor avalia essa mudança de postura do presidente Jair Bolsonaro e essa aproximação com o Centrão agora. Eu acho que é natural. Esses partidos de centro sempre foram, historicamente no país, responsáveis por tudo que foi aprovado no Congresso Nacional. E isso nós vimos desde o governo Fernando Henrique Cardoso, passando pelo presidente Lula, pelo presidente Dilma, Temer e agora com o presidente Bolsonaro. Tudo que se faz por merecer no Congresso Nacional uma aprovação, fatalmente passa por esses partidos de centro. Nós temos tido a responsabilidade ao longo do tempo de respeitar a vontade popular, as propostas que foram aprovadas pela campanha por esses presidentes da República, e isso fatalmente tem trazido uma responsabilidade muito maior a esses partidos de centro. É isso que eu ia até pontuar com o senhor, porque essa mesma aproximação aconteceu em outros governos, governo Lula, governo Dilma, o governo Temer. Isso demonstra que não há como governar se não houver uma aproximação com o Centrão, por exemplo, e se não houver essa troca de apoios, a gente pode dizer assim. Pragmaticamente, o que acontece é isso, porque ou você tem governo de esquerda ou de direita, né? Sempre quando o governo de esquerda está no poder, as pessoas de direita estão fazendo oposição radical, né? Então, esses partidos de centro que dão a governabilidade ao país, né? Se não fosse esse partido de centro, nós estaríamos hoje no perfeito caos no nosso país. Você imagina, no ano passado, como é que estaria o Brasil se nós não tivéssemos aprovado a reforma da Previdência? O que seria do passado se nós não tivéssemos privatizado as telecomunicações? Então, são situações que foram ao longo do tempo que, graças a esse partido de centro, que o país tem governabilidade. E isso é muito importante, principalmente para dias tão conturbados como o que nós temos hoje. Mas a partir do momento em que o presidente Jair Bolsonaro fazia crítica a esse tipo de comportamento e há uma mudança, como é que o senhor avalia isso, né? Talvez ele, estando no governo, percebeu que não teria jeito mesmo e que não adiantava fazer tantas críticas, né? Já que ele fazia tanta crítica aos partidos do centro e essa negociação, essa troca de apoios e troca de cargos. O presidente já foi até membro do nosso partido. Eles têm a responsabilidade agora como presidente de governar para a maioria, né? E fatalmente ele não pode governar apenas para aquela parcela da população que lhe dá apoio. Então, ele tem que governar para a maioria, e isso fatalmente, para que as coisas aconteçam no nosso país, para que tenha essa estabilidade, ele tem que construir uma maioria no Congresso Nacional. Eu acho que ele tinha um discurso porque, naquela época, ele queria fazer essa maioria de parlamentares ligados a ele. Isso não foi possível, ele tem que se compor para poder governar com tranquilidade, com um apoio no Congresso Nacional. Agora, senador, o presidente Jair Bolsonaro está enfrentando aí uma série de crises, né? A gente tem a crise da pandemia, que é uma crise mundial, mas especificamente no governo federal aí também tem uma crise política e uma crise de relações institucionais com os outros poderes. Na avaliação do senhor, qual é a crise mais difícil para ser solucionada pelo presidente Jair Bolsonaro nesse momento? Eu acho que todas têm que ser enfrentadas. Nós temos que ter estabilidade no nosso país. Nós estamos vivendo o pior momento econômico e social e de saúde da história do nosso país e do mundo. Então, o que nós precisamos é ter estabilidade. Mas eu estou muito feliz que nos últimos, principalmente na última semana, eu acho que o presidente mudou a postura, está dialogando muito mais. Eu tenho conversado com membros do judiciário, existe a vontade política do judiciário também de ter esse diálogo. No legislativo nem se fala. Então, o que é importante é nós termos harmonia entre os três poderes, respeitando as diferenças, respeitando as diferenças de opinião, mas que a gente possa trabalhar para dar estabilidade, principalmente num momento tão difícil do nosso país.
O senhor, inclusive, tem conseguido ter um diálogo melhor com o presidente a partir dessas últimas semanas e diante dessas crises que se tornaram em determinados momentos tão tensas? Como é que tem sido o diálogo com ele nesse momento? Nós temos um diálogo muito bom com o presidente. Como você falou, nós já tivemos apoiando outros governos, como de esquerda, como do PT, por exemplo, em que o nosso partido, que é o partido de centro-direita, tem muito mais identidade com o que o presidente Bolsonaro defende do que com esse partido de esquerda. Então, nós temos muito mais aproximação de pensamento com o governo do presidente Bolsonaro. Isso facilita muito esse diálogo. Ele tem sido capaz de ouvir muito nos últimos tempos, e eu acho que nós possamos ajudar como partido político, como grupo de pensamento. Eu acho que vamos ter um papel muito importante para dar estabilidade ao país e ao governo do presidente Bolsonaro. Tá certo, senador. A gente vai dar uma pausa na nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e o Band Entrevista volta já.